Saudos, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor mais uma vez. Muito grato pela oportunidade de mais uma vez Deus me deu uma oportunidade de estar trazendo a palavra dele. E vou tentar ser breve, eu prometo. Mas eu confesso que eu estou um pouquinho confuso, porque quando eu fui chamado para trazer essa palavra, eu busquei do Senhor, e o Senhor colocou no meu coração para falar sobre gratidão. E eu venho aqui para a igreja e ao início do culto vejo o diácono Bruno fazendo uma oração. 3/4 da oração foi só agradecendo a Deus. Daí vem o irmão Douglas e simplesmente agradece a Deus na sua oração dos dízimos e ofertas. Vem o pastor Edson e passa 10 minutos agradecendo a Deus pelas todas as bênçãos que Deus nos concedeu. E eu fico pensando, então para quem que eu vou pregar, né? Mas a palavra de Deus não volta vazia. Deus estava exatamente, irmão, só confirmando. Esse assunto é um assunto que é muito falado na Bíblia, mas tem sido menos e menos vivido no corpo de Cristo por muitas pessoas. Então eu tenho certeza que alguém aqui ou online precisa de ouvir essa mensagem, e eu creio que Deus vai falar com esses corações. E é bom para nós também, porque a Bíblia fala que quem está em pé, que cuide-se para que não caia. É bom a gente estar sendo sempre relembrado dos nossos costumes e da boa maneira de ser um bom crente, para que a gente também não venha cair nesses comodismos e nesses costumes. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro de Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 15. Colossenses 3 e 15. E a primeira coisa que eu quero falar, que gratidão não é uma sugestão. Gratidão é uma ordem do Senhor para nossas vidas. É uma ordem bem específica que o Senhor deixou para nós na Bíblia. Ele especificamente falou: sejam gratos. E todos os crentes que não são gratos, ou que não andam no espírito de gratidão, são, de acordo com a Bíblia, rebeldes ou desobedientes, porque você está desobedecendo uma ordem do Senhor. Então nós vamos olhar nessa noite algumas maneiras que a gratidão é importante para a vida do crente. Uma vida de gratidão, um espírito de gratidão. Eu quero começar falando que a gratidão, assim como a maioria das coisas importantes na nossa vida, ela é originada, ou ela nasce na nossa vontade e não nos nossos sentimentos. Você não precisa de se sentir grato para ser grato. É simplesmente uma maneira de ser. Assim como agradecer, quando você ganha uma coisa, faz parte da sua boa educação. Você está agradecendo, um ato de gratidão. Você não precisa de se sentir grato para você agradecer. A mesma educação que nós damos para os nossos filhos. Por exemplo, eu não sei se no Brasil é mesmo, acho que no Brasil não é a mesma coisa, mas por exemplo na Inglaterra, uma das costumes deles que tem lá é que quando eles vão dar alguma coisa, o que quer que seja para uma criança, aquela criança, ela tem que agradecer antes daquilo tocar na mão dela. O costume é esse, eles têm que agradecer antes de receber um biscoito, antes de receber uma bala, um brinquedo, um presente, e não depois que eles recebem. A tradição deles é essa. Não é a questão se a criança é grata ou não, simplesmente é a educação que a criança recebe. Ela agradece primeiro e depois recebe. Da mesma forma, tem a ver que Deus, às vezes, Ele trata com a gente da mesma forma. Às vezes Deus está esperando a gente agradecer antes dele dar alguma coisa para a gente. E se você está esperando receber para depois agradecer, é possível que você nem receba. Porque Deus às vezes está segurando na mão e está aqui igual uma criancinha para você. Só me agradece que eu te dou. E a gente está ali esperando assim, ó, me dá pai, e não recebe. Então gratidão não é um sentimento. Gratidão é uma maneira de viver, é uma conduta.
Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Algumas traduções dizem que a paz de Deus domine em vosso coração, mas a tradução mais perfeita é essa: que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. A palavra árbitro é alguém que comanda, é alguém que gerencia, é alguém que direciona. A maneira mais fácil de saber se você está indo no caminho certo é você ver se existe paz no seu coração. Se você está tomando uma decisão certa, é buscar no seu coração se a paz de Jesus está bradando no seu coração. E se você está prestes a tomar uma decisão e você não tem paz no seu coração, eu sugiro que você não tome essa decisão, porque pode dar errado. É uma maneira fácil de você decidir se você está fazendo uma coisa certa ou não. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Isso é uma ordem direta do Senhor para nós. O crente que não é grato é um crente desobediente. No versículo 17 ele continua dizendo assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A ordem então é simples: fazer tudo em nome de Jesus com gratidão. Isso cobre quando você está lavando o seu 15º banheiro do dia, trabalhando, dê graças a Deus. Podia ser 30. Quando você já cavou o seu 15 metros de valeta com sol quente nas costas, dê graças a Deus. Podia ter sido 50 metros. Quando você está sentado na sua casa, na hora de começar a janta com a sua família e o telefone de emergência toca e tem alguém com uma bomba queimada, você tem que ir lá em Guerreiro trocar uma bomba 8 horas da noite, no escuro, tomando choque. Dê graças a Deus. É assim que funciona. Em tudo, faça tudo em nome de Jesus e dando graças a Deus. Uma coisa que eu aprendi quando eu era criança, não lembro, não sei se alguém me ensinou, não sei se talvez foi o Espírito Santo que me ensinou, mas não foi uma revelação que eu tive, isso é algo que veio para mim. É que eu tenho uma mania de sempre perguntar se pode piorar. Qualquer situação que eu me encontro na vida, antes de eu reclamar, eu penso comigo assim: dá para piorar? Dá. Então graças a Deus que não piorou. Graças a Deus pelo que eu estou aqui. O carro furou o pneu. Dá para piorar? Dá, podia ter batido o motor. Então graças a Deus que furou o pneu do meu carro. Vocês estão entendendo? Sempre dá para ser pior. E se não foi pior, porque Deus continua cuidando de nós. Deus nunca abandona. Então é um espírito de gratidão. Se você puder fazer tudo em nome de Jesus Cristo e dando graça, isso é um critério muito bom para você filtrar na sua vida todas as coisas que você vai fazer. Você quase que pode pegar os 10 mandamentos e guardar. Porque se tudo que você for fazer, você conseguir honestamente fazer em nome de Jesus e dando graça, você nunca vai fazer nada de errado. Nenhuma decisão que você vai tomar vai ser errada, porque você vai estar sempre fazendo aquilo que Deus pede. E se você vai fazer alguma coisa que não tem como você fazer em nome de Jesus, e não tem como você agradecer, não faça, vai dar errado. Tem milhares de coisas que nós fazemos na nossa semana, no nosso dia, que às vezes você pode olhar para trás e falar assim: será que eu posso mesmo fazer isso aqui, dizer assim, eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus? É pesado, né? Testa a nossa fé. Mas isso é uma maneira é um critério que mais simplifica a vida do cristão na terra. Você aprender a levar isso com você, você vai ter uma vida de sucesso onde quer que você for. Você passa a ter um princípio básico para guiar todas as suas ações e todas as suas palavras. E perceba que gratidão é tanto parte disso como a primeira parte. Faça tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Se você fizer só a primeira parte, você não completou o mandado. Você continua desobediente. Ele diz: em tudo que fizerdes,
seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Abra comigo, se vocês puderem, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. Vou fazer vocês pular na Bíblia hoje. É bom que está tudo pertinho ali. Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses. 2, 3 páginas um do outro. Enquanto vocês procuram Tessalonicenses 5, eu só queria mencionar uma coisa. Vocês conhecem o John Wesley? O missionário John Wesley, já ouviram falar? Um grande missionário. Que por incrível que pareça, nunca veio em Martha's Vineyard. Muita gente fala que John Wesley veio em Martha's Vineyard. Eles falam lá do tabernáculo, que já vi muita gente fazer pregação, falar que John Wesley estabeleceu o tabernáculo e trouxe o avivamento a Martha's Vineyard. Não é verdade. John Mayhew veio a Martha's Vineyard. John Wesley não sabia nem que Martha's Vineyard existia. John Wesley veio à Geórgia no século 17 e ficou um ano só aqui na América e voltou para a Inglaterra. Grande homem de Deus, grande homem de Deus. John Wesley foi muito criticado no seu ministério por ele pregar sobre o que ele chamava de perfeição cristã. As pessoas acusavam ele de estar fazendo um padrão impossível de ser alcançado. Eles tinham medo da palavra perfeição. Então ele era muito perseguido por causa disso. Mas nos seus livros, nas suas escrituras, ele mencionou certa vez que o que ele descrevia como, o que ele falava como perfeição cristã, podia facilmente ser expressado em 3 frases. E ele citou as seguintes 3 frases. Em 1 Tessalonicenses 5:16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Essas 3 frases é o que ele dava como padrão da perfeição cristã. Se você conseguir fazer isso na sua vida, regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graça, você alcançou a perfeição cristã. E não há nada de errado com a sua vida. E eu concordo. Mas no versículo 18 dessa mesma passagem, Paulo adiciona algo para nós. Ele, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para nós? Que em tudo nós demos graça. Se você quer estar no centro da vontade de Deus e você não é uma pessoa grata, você não anda numa vida de gratidão, você não está andando no centro da vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus é que nós demos graça em tudo. Essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Isso é evidente na vida de muitas pessoas que passam dificuldades. Eles têm um ministério que estão fazendo tudo correto, eles têm um trabalho que estão fazendo tudo correto, estão investindo da maneira correta, estão trabalhando da maneira correta, tudo certo, mas às vezes só falta uma coisa: a gratidão. Eles não têm talvez um coração grato, um espírito de gratidão, e eles continuam vivendo e sentindo que, olha, eu não estou na vontade de Deus, não sei porquê, estou fazendo tudo o que eu tinha que fazer, mas eu não estou na vontade de Deus, não consigo entender. E às vezes você percebe que a única coisa que falta é gratidão, que na verdade é a primeira coisa que Deus gosta de ver. Mas se eu passar aqui para frente e trazer para uma área mais prática para nós, falar um pouquinho sobre gratidão nas nossas orações, assim como os irmãos já nos mostraram hoje de forma muito, muito linda. A gratidão é importante nas orações, irmãos, porque ela faz as nossas orações serem mais eficazes. Existem alguns tipos de orações que não têm efeito se não for acompanhada por gratidão ou agradecimento. Em Filipenses 4:6, a Bíblia nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Muita gente deixa com ações de graças, ele só quer saber de orar e pedir. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, em nome de Jesus eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas ninguém para prestar atenção. Pede tudo,
que Deus fique sabendo de tudo que você precisa, mas com ações de graças, agradecendo já a Deus pelo que você precisa. Eu desde que eu entendo por gente, eu não consigo fazer uma oração sem primeiro agradecer a Deus por alguma coisa. Não acredito que foi algo que alguém me ensinou. Não me lembro de ter aprendido isso na igreja. Tenho certeza que muitas pessoas fazem isso também. Tem essa mania. Talvez é algo que o Espírito Santo brada no nosso coração. Mas às vezes o Espírito Santo me freia. Se eu estou desapercebido e eu me joelho para orar e eu já começo a pedir a Deus, ele me... É assim que você levanta a voz para falar comigo? Não, Senhor, perdão. Eu volto lá atrás e começo de novo, agradecendo a Deus, lembrando de tudo que eu posso ser grato. E muitas vezes as minhas gratidões esticam tanto que não dá espaço para pedir nada. Mas eu termino a minha oração em vitória do mesmo jeito. Porque Deus só quer saber da nossa gratidão. Ele já sabe o que eu preciso, eu não preciso ficar mencionando para Ele. Se você deixar a gratidão de fora, as nossas petições, elas não carregam nenhum peso perante o Senhor. E outro exemplo, lá em Colossenses 4:2, ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Nunca lhe separam um do outro. É invariável essa regra de Deus. Ele nunca vai falar uma coisa sem a outra. Eu quero recomendar isso para você. Se você é uma pessoa que não tem esse costume, tenta desenvolver esse costume na sua vida. Começa todas as suas orações agradecendo a Deus primeiro. E depois traga os seus pedidos ao Senhor. Você vai ver que elas passam a ser mais eficazes na sua vida. Outro aspecto psicológico da gratidão, isso mexe com a nossa mente, é que quando você vai pedir alguma coisa ao Senhor, primeiro agradecendo Ele por tudo que Ele já fez na sua vida, a sua fé fica mais firme na hora de pedir alguma coisa para Ele. Quando você já chega direto pedindo, às vezes você não tem fé o bastante para crer que aquilo que você está pedindo vai acontecer. Mas se você vai relembrando de tudo que Deus fez e agradecendo, sua fé vai sendo levantada e abalada e firmada, e ela não fica abalada, e você pode então pedir o que você está precisando, e você vai pedir com mais fé. Por isso que também é uma coisa boa você estar sempre agradecendo ao Senhor. E o outro tipo de oração é a famosa intercessão. Intercessão é quando você ora por outra pessoa. Eu aprendi que a intercessão deve sempre ser acompanhada por gratidão. Essa é uma que testa a nossa fé, porque você nem sempre está orando por alguém que você gosta, né? Mas você tem que aprender a ter controle nas suas emoções e aprender a agradecer a Deus em tudo. Nós temos que ter sabedoria e fé para aprender essa lição, porque isso eu aprendi. Tem um livro que chama Pray and Hide. Esse livro é dos anos 20 ou 30. Eu ainda não pude ler esse livro. Ele já está fora de impressão há quase 80 anos. Mas eu li um resumo muito longo do livro, eu achei muito lindo. Era um pastor chamado Hyde, ele era um missionário que foi mandado para a Índia. Ele teve uma experiência muito incrível com o Senhor. No caminho para lá no navio, ele foi batizado com o Espírito Santo. E Deus separou ele para o ministério de intercessão. E a princípio ele era muito criticado pelos outros missionários, porque eles achavam que ele não estava fazendo bastante. Mas quando eles começaram a ver o efeito das orações dele, eles passaram a contar com as orações dele todos os dias, para que a vida deles fosse mais de sucesso. E ele aprendeu assim a como orar por pessoas difíceis. Um dos exemplos que ele deu é de um irmão índio, que era um homem muito frio, calculoso, egoísta, pensava somente nele. Ele era um cristão, mas ele não estava nem aí com ninguém, ele não tinha fruto nenhum no espírito. E ele só pensava nele, ele não estava nem aí com ninguém. E ele queria... O Espírito Santo impulsionou ele a orar por esse homem. E ele então resolveu que ele ia fazer uma campanha de oração. E quando ele começou a orar, ele ia dizer assim: Senhor, o Senhor sabe quão... E ele ia falar egoísta esse homem é. Mas o Espírito Santo freou ele e falou assim: nunca acuse o povo de Deus para Deus. Isso não é o seu trabalho. Isso é o trabalho de Satanás. E ele se freou então e
começou a pensar em alguma coisa boa que ele podia dizer sobre a vida daquele homem. E ele começou a pensar em coisas pequenas a princípio. E ele não reclamou em nada, ele só agradeceu a Deus pelas pequenas coisas e falou assim: o Senhor sabe do resto. Em alguns meses aquele homem estava pegando fogo por Cristo, virou um dos maiores missionários da região. E ele deu tanto fruto que ele virou famoso na Índia. Tudo porque um missionário aprendeu que ele podia tinha que chegar a Deus para orar por alguém que ele não gostava, mas agradecendo a Deus por aquela pessoa. Lembre-se que quando você está falando de alguém para Deus que você não gosta, ou que alguém que está te perseguindo, um obreiro fez alguma coisa errada com você, seja um pastor, seja um irmão de igreja, seja quem for, se você está levando essa pessoa perante Deus, você está falando da obra-prima dele, e você não tem direito de criticar a obra-prima do Criador para o Criador. Esse não é o seu trabalho. Deus não aceita essas orações, Ele não ouve essas orações. Deus já sabe o que você quer falar. Então agradeça a Ele pela vida daquela pessoa e deixa Deus tratar. Você vai ver que Deus vai tratar muito mais rápido do que você pensa. E quero também mostrar para vocês que a gratidão sempre acompanhou as orações de Paulo na Bíblia. Foi invariável isso. Eu acho muito linda essa parte. Eu não vou comentar nessas passagens porque é muito longo, mas eu vejo que só a repetição em si é muito impressionante. Eu quero que vocês percebam que invariavelmente Paulo orava, ele começava sempre agradecendo. Em Romanos 1:8, primeiramente dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Primeiramente ele agradece, depois ele menciona nas orações. Efésios 1:15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menções de vós nas minhas orações. Primeiro agradece, depois menciona, depois pede. Filipenses 1:3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por vós, todas as minhas orações. Colossenses 1:3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Não varia. 1 Tessalonicenses 1, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. 2 Timóteo 1:3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Olha o exemplo. Paulo falou: sede imitadores de mim. Tem um exemplo mais lindo do que esse? Sempre comece agradecendo a Deus e depois peça o que você precisa. É o que Deus espera. Porque a outra coisa que gratidão faz é liberar o poder do milagre de Deus sobre as nossas vidas. Alguns exemplos que nós temos na Bíblia foi, por exemplo, Jonas na barriga do peixe, no Velho Testamento. Se você ler o capítulo 2 de Jonas, aqui o capítulo inteiro foi uma oração que ele estava fazendo. E eu acredito que você e eu também seríamos impulsionados a orar bastante se nós estivéssemos dentro da barriga de um peixe por 3 dias. Mas no versículo 9, eu acho, ele muda um pouquinho a oração dele. Ele muda. E se você perceber, ele diz assim, ó, no versículo 9, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Sabe de uma coisa? Deu certo. Porque no próximo versículo a Bíblia diz assim, e falou Deus com o peixe, e o peixe vomitou a Jonas na beira do mar. Ele orou o capítulo inteiro, mas depois que ele agradeceu, eu imagino Deus ali parado, falando, esse ingrato desse Jonas, eu não vai sair desse peixe enquanto ele não aprender a mudar a atitude dele. Vai ficar ali. Aí ele vai, 3 dias se passa, Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo comigo. Aí, agora sim, peixe, pode vomitar ele. É assim que Deus trata com a gente também, da mesma forma. Eu acredito que dá muitas pessoas que estão na mesma situação. Você vai sair do peixe quando você aprender a agradecer a Deus pela situação que você se encontra no momento. Um exemplo do Novo Testamento, um exemplo acho que talvez mais lindo,
multiplicação dos pães e peixes. João 6, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queria. Essa foi tão importante na Bíblia, essa passagem, que o Espírito Santo teve que mencionar ela 2 vezes. Lá no versículo 23, ele repete, diz assim: contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Irmão, de tudo que tinha acontecido naquele dia, perante o milagre, um dos maiores milagres da história, um milagre que podia ser repetido e refalado no Novo Testamento inteiro, o que chamou a atenção do Espírito Santo? Jesus tendo dado graças. Ele teve que voltar e mencionar de novo, depois que Jesus tinha dado graças. Ele não falou mais do milagre, mas a gratidão marcou ele, havendo Jesus dado graça. Olha só que lindo. Ele teve que voltar e falar de novo. O Espírito Santo voltou lá para que nós pudéssemos entender que a única coisa necessária para liberar um milagre, às vezes, é gratidão, não é oração. Como que Jesus fez isso? Eu imagino uma pessoa como eu, pastor Edson, quem for, flexando os músculos espirituais da oração, orando pelo pão, abençoando aquele pão, impondo mão sobre ele, passando óleo da unção naquele pão, agonizando perante o Senhor, repreendendo as calorias, fazendo tudo quanto é coisa. E Jesus só agradeceu. Ele só falou: Pai, obrigado pelo que o Senhor vai fazer. E nós aqui, às vezes, agonizando por uma coisa que é tão fácil alcançar. De novo no capítulo 11, lá com Lázaro, Jesus somente olhou para o céu e falou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Só isso que ele falou. Talvez um milagre maior. Eu acho que é o único, se eu não me engano, é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos, exceto a morte e a ressurreição de Jesus. É o único que é mencionado nos 4, é a ressurreição de Lázaro. Talvez então, possivelmente considerado o maior milagre de Jesus, ressuscitar um homem morto há 4 dias. E a única coisa que ele fez foi agradecer. Não orou, não gritou, não pulou, não agonizou, nem se ajoelhou. Ele só agradeceu. No livro de Lucas 17, nós temos a história dos 10 leprosos que se chegaram a Jesus Cristo, e esses pediram para ser curados. Jesus então falou que ele vai e se apresenta ao sacerdote. No caminho, indo para lá, perceberam que estavam curados, mas um só voltou. E ele começou a gritar e agradecer a Deus. E Jesus olhou para ele e falou assim: não foram 10 que foram curados? Por que só esse estrangeiro voltou para agradecer? E aí Jesus aproveitou e falou assim: vai, a tua fé te salvou. 10 leprosos pediram a cura, 10 leprosos foram curados, mas um que agradeceu recebeu a salvação. Só um recebeu a salvação, porque ele voltou e agradeceu a Deus. Eu queria talvez falar rapidamente sobre o oposto da gratidão, porque é bom a gente às vezes saber o que você deve não fazer. Tal como quando você está aprendendo uma língua nova, você aprende as coisas em oposto: preto, branco, grande, pequeno. Descobri que na Bíblia o oposto da gratidão não é ingratidão, é murmuração e reclamação, por incrível que pareça. Filipenses 2,14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Se lá em Colossenses eles dizem: fazei tudo com ações de graças. Filipenses: fazei tudo sem murmurações e contendas. O oposto é murmuração. Em 1 Coríntios 10, nós temos uma lista dos erros que os israelitas fizeram no deserto. E esses erros foram
idólatras, ele diz assim, não sejam idólatras como eles foram no deserto, não pratiquem imoralidade ou fornicação, dependendo da sua tradução, não tentai a vosso Deus e não murmureis. Preste atenção que murmuração está no mesmo nível que fornicação e idolatria para o Senhor. E eles pereceram terrivelmente no deserto por causa disso. Eu fui descobrir o significado da palavra murmuração ou descontente. E a explicação mais simples que eu achei é alguém que reclama da sua sorte na vida. Eu falei, uau, isso explica tanto. Senhor, por que o Senhor me fez tão baixinho em vez de alto? Por que eu sou magrinho em vez de gordo? Por que eu sou gordo em vez de magro? Por que eu tenho cabelo preto em vez de loiro? Por que eu sou careca em vez de cabeludo? Por que o meu trabalho não rende tanto dinheiro como eu gostaria que rendesse? Por que o meu carro é mais velho que o carro do meu irmão? Por que eu ainda não consegui meu documento, Senhor? Todo mundo conseguiu. Por que eu sou perseguido no meu ministério? Ninguém é perseguido. Tudo isso são coisas de uma pessoa que reclama da sorte na vida. Isso é sinal de um coração descontente, um coração ingrato, murmuração. Mas Deus deixou uma solução para isso. Deus deixou uma solução para nós. Lá em Números 21, primeiro ele passou um julgamento, depois ele deu uma solução. Acontece o seguinte, Números 21. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. O que acontece quando a pessoa fica descontente e impaciente? Primeira coisa, começa a reclamar, começa a murmurar. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. A outra tradução diz: nós temos nojo deste pão, que é o maná, que eles recebiam por milagre todos os dias. Estavam com nojo do maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Outra versão diz serpentes venenosas. Quer que elas sejam venenosas ou abrasadoras, eu acredito que elas eram desagradáveis. Deus mandou as serpentes entre o povo, e muitos morreram. Isso tudo foi resultado da murmuração. Então o povo foi e chegou a Moisés e falou: Moisés, nós nos arrependemos de ter falado contra Deus, ora por nós. E Moisés então orou, pediu perdão ao Senhor pelo povo. Deus mandou então Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar no meio do arraial, bem no alto. E acontecia que todo mundo que era mordido pela serpente, quando ela olhava para a serpente de bronze, ela era perdoada e ela era sarada. Percebam que Deus não tirou as serpentes do meio do povo. Ele deixou o povo sofrer as picadas por causa da murmuração. Eles tinham um preço a pagar. Mas Deus deu uma salvação, uma solução para a murmuração deles. Olhar para a serpente, eles seriam perdoados. Mas, já que o remédio para a picada da serpente era olhar para a serpente de bronze e ser curado e perdoado, em João 3,14, Jesus disse: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz. Quero mostrar para vocês que o verdadeiro remédio para murmuração é olhar para a cruz de Jesus. No momento que você olha para a cruz do Calvário, todas as suas razões para reclamar desaparecem. Às vezes você está prestes a falar alguma coisa que você não devia, ou reclamar da vida, qualquer coisa. Se você é uma pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, você vai lá: Senhor, por que? O Espírito Santo fala: olha a cruz ali, ó. Olha o sacrifício. Aí você vai, morde a língua, aí ele vai te cutucar: você queria falar alguma coisa? Não, Senhor, só queria falar que eu te amo. Muito obrigado pelo seu sacrifício. Não tem nada mais para falar, não.
todas as minhas reclamações desaparecem. Pelo menos comigo é assim. Eu não sei se acontece assim com os irmãos. Esse é o efeito que a morte de Jesus na cruz tem sobre a vida do céu. Quando você olha para a cruz, você não tem razão nenhuma para você reclamar, porque tudo padece perante o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo. Mas acontece, está acontecendo no mundo, as pessoas estão perdendo a gratidão. Lá em Romanos 21, eu vou falar rapidamente que eu já estou terminando, eu prometo. Vou abrir aqui rapidinho, Romanos 21, a Bíblia nos diz assim, ó, deixa eu ver se eu acho que eu tenho marcado aqui. Perdão, Romanos 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças. Agora, se você ler no fim desse capítulo, você vai ver a pior lista de comportamento de um ser humano, eu acho que existe na Bíblia inteira. A partir do versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. E você pergunta, meu Deus, como que pode um ser humano chegar a esse estado? Eu te falo, os primeiros 2 passos que qualquer ser humano dá para chegar nesse estado. Versículo 21. Tendo conhecido Deus, não glorificaram e não deram graças. Os primeiros 2 passos para a perdição de todo crente, quando ele perde o espírito da gratidão na vida dele. Então, irmãos, se você talvez tem uma natureza de reclamar das coisas, tome cuidado. As serpentes ainda estão espalhadas pelo mundo. Se você tem buscado uma bênção, você tem orado dias, meses, anos, você tem jejuado, feito tudo que você acha que você tem que fazer, experimente agradecer. Experimente colocar a gratidão primeiro. E eu acho que você vai ficar surpreso do efeito que isso pode ter na sua vida. E tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, com gratidão no coração. Amém? Quando vocês recebem essa palavra, vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra. O Senhor está falando conosco nessa noite. Nós vamos já terminar o nosso culto. Como vocês sabem, o pastor está agarrado fora da ilha, ele não pode vir. Então nós vamos somente mesmo terminar o nosso culto, fazer uma oração e despedir. Amém? Vamos ficar em pé então para a gente terminar. Quero aproveitar a oportunidade para ver se tem alguém. Eu sei que todos os que estão aqui no templo hoje são salvos, filhos redimidos do Senhor, mas se tem alguém talvez online que está escutando essa mensagem pela primeira vez, eu te convido a procurar uma igreja baseada na Bíblia. E se você quiser entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração conosco nessa hora. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, porque a sua palavra nunca volta atrás. E é bom ser lembrados, meu Deus, dos conceitos e dos preceitos que o Senhor nos deixou na Bíblia, para nos ensinar a viver uma vida melhor. Tudo que o Senhor deixou para nós aqui, Pai, é para o nosso próprio bem. E inteligente é aquele que segue os seus mandamentos, os seus preceitos, Pai. Queremos te pedir pelas vidas, Senhor, que talvez escutaram essa palavra, meu Pai, estão tentando mudar, Senhor, o seu jeito de viver, o seu comportamento. Espírito Santo, o Senhor é o único que convence o homem do pecado, e o Senhor é aquele que pode entrar e mudar os corações. E se alguém deseja isso, eu lhe peço encarecidamente, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas que estão querendo mudar, para que eles virem uma nova página na sua vida, que eles alcancem algo que eles não conseguiram alcançar antes. E se teve alguém seu nessa noite que levantou a sua mão e falou, eu quero aceitar esse Jesus Cristo, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, Pai. Cobre-o com o sangue de Jesus, meu Pai. Escreva o seu nome no livro da vida, Senhor, e dê para ele
um novo caminho para a sua vida, Pai. Te agradeço por esta palavra, te agradeço por este culto. Receba a nossa adoração nesta noite, envia-nos para casa nesta hora, Senhor, debaixo da tua proteção, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Coloca a mão no seu coração. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco e com toda a sua família, desde agora e para todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe-nos.